Sim. Tudo certo. Então, é, eu gostaria então que você se apresentasse aqui para o pessoal que vai ver o vídeo depois, né? É, Uhum. quem é você? Como você começou a trabalhar aí? Então, mas você vai distribuir. Eu vou desligar a câmera aqui, porque se você vai distribuir vídeo, aí então eu prefiro que as pessoas me vejam. Sim. É, o meu nome é Lúbia Vinhas, eu sou servidora de carreira do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu sou formada em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos. Depois eu vim para o INPE, fiz meu doutorado aqui em Geoinformática. Depois entrei por concurso público em 1997. Trabalho na área de geoinformática, que é a computação aplicada ao manejo e aplicações de dados com componente geográfica. E atualmente, além da minha carreira de pesquisa, eu também estou na gestão do INPE. Faço parte da direção do INPE no cargo de coordenação do gabinete, ou chefia de gabinete, né, como o pessoal conhece melhor. Certo. Assim, a gente veio pra falar sobre o Terra Brasilis, né, que é um projeto aí Sim. de vocês. Queria saber assim, como que ele começou, qual que foi o propósito, assim, descrever o projeto ali. Então, o Terra Brasilis, ele é a parte final de um projeto maior, né? Não consigo falar só do Terra Brasilis. Uma das atividades que o INPE faz, que está abarcada dentro de um programa, é o mapeamento do estado da cobertura natural dos biomas brasileiros, né? Então, utilizando imagens de satélite. Então, a partir das imagens de satélite, a gente mapeia como está a vegetação natural do Brasil, onde está acontecendo o desmatamento, onde está sendo consolidado o desmatamento, onde tem alertas de condições de desmatamento ou degradação. É, e o resultado disso são mapas, né? Alguns projetos produzem mapas anualmente, alguns projetos produzem dados a cada 2 anos, alguns projetos produzem dados todos os dias, né? Então, além disso, só que para quem vai utilizar o dado, muitas vezes ele vai ver o mapa, mas ele precisa saber sumarizações, né? Eu quero saber quanto de desmatamento ocorreu em 2023 em áreas indígenas, por exemplo. Então, trabalhar com esse dado, quem vai usar essa informação, ela requer uma certa habilidade técnica, né? Trabalhar com alguns sistemas. E, além disso, como é um dado muito importante, né, ele é usado na construção de várias políticas públicas brasileiras, ele precisa, né, nós temos por princípio que o nosso dado seja transparente, ou seja, que ele esteja disponível para todo mundo usar. Bom, com o advento da internet, né, com a popularização da internet, principalmente da web, e você ter a possibilidade de apresentar esses dados através da web e de maneira automática, né, sem você ter que conversar e pedir para ninguém, a gente resolveu construir um portal de internet onde a gente poderia apresentar esses dados no momento que eles são produzidos, tanto a parte que é composta por mapas, quanto a parte que é composta pelos gráficos, de maneira dinâmica, que possam ser usadas tanto para a tomada de decisão, né, os ministérios, os órgãos, as organizações públicas, quanto para a academia, os pesquisadores, os alunos que trabalham com isso, tanto para a sociedade em geral, ou principalmente a mídia, né? A mídia, os Uhum. jornais, a TV, ele quer noticiar como está o desmatamento esse ano na Amazônia. Então, esse projeto de construir o portal de internet, que pega os dados mapeados e apresenta dessa forma, é o projeto Terra Brasilis. Então, Terra Brasilis surgiu dessa necessidade de criar um portal de disseminação especializado nos dados que a gente produz no mapeamento da cobertura vegetal dos biomas. Uhum. Então, no caso, o principal uso ali é para educar, né, os tomadores de decisão, de criadores de política pública e da sociedade em geral ali por meio de jornais
e a mídia, né, de como que está sendo os problemas, né, de desmatamento no Brasil, né? Essa é a interpretação que a pessoa dá, né? Uhum, Na verdade, o objetivo é dar transparência ao dado produzido pelo INPE. Qualquer certo. um pode acessar e delegar. A partir disso e do uso que a pessoa faz, ela tira conclusões. Ela vai dizer que isso é um problema. Talvez, se você perguntar para uma pessoa que está querendo construir uma fazenda de soja, ele não vai achar um problema, ele vai achar bom, entendeu? Então, na verdade, o projeto visa a ter uma plataforma o mais simplificada, o mais feita para que qualquer pessoa possa entender e se apropriar dos dados para tirar as informações que ela precisa. Uhum. Assim, uma coisa que eu vi é que o programa usa dados de satélites vindos de diversos países, assim, né? Tipo, não só os satélites brasileiros. Como que depois funciona para juntar esses dados ali e consolidar ali numa base de dados, entre aspas, única? Aí você não está falando do Terra Brasília, você está falando Uhum, dos projetos que mapeiam e geram as informações que depois vão parar para o Terra Brasília. isso. Bom, para a gente acompanhar o estado da superfície usando imagem de satélite, a gente trabalha por uma coisa que quem não é especialista entender, com duas dimensões. Primeiro Uhum, é o nível de detalhe que a imagem de satélite dá, e segundo é o tempo que o satélite passa pelo mesmo ponto, né? Então, se eu quero ver se eu quero ver vamos pegar um exemplo fácil de pensar que é o desmatamento. O desmatamento, como ele está evoluindo diariamente, eu teria que ter a imagem de satélite a cada dia ali, todo dia, uhum, para poder comparar, né? Acontece que é, essa é uma dimensão, e a outra dimensão é o detalhe. O satélite, ele, para fazer uma analogia simplificada, ele funciona como uma câmera fotográfica. Se você chegar bem pertinho do que você está fotografando, o que vai acontecer? Por exemplo, você vai fotografar uma pessoa. Se você chegar bem pertinho dela, seja fisicamente ou seja com um zoom, você vai ver muito detalhe do rosto dela ali, os cabelinhos, tudo bonitinho. Mas você vai ver só o rosto. Se você se afastar bastante dela, você vai ver ela de corpo inteiro, mas você não vai ver esses detalhezinhos. Então, satélite é a mesma coisa. Tem satélites que olham uma área enorme de uma vez, fazem uma foto de uma área enorme de uma vez, com menos detalhes. E tem satélites que olham uma área menor, mas com muito detalhe. Então, a gente combina essas. Então, não existe um único satélite que dá essas duas características, e mais uma terceira, que acho que não vem ao caso aqui, que é muito sensoriamento remoto, que dá essas características sozinho, né? Porque satélite não é câmera de vigilância. uhum, Ele tem uma órbita pré-definida, ele tem um mapeamento organizado, sistemático. Por isso que você precisa de múltiplos satélites, porque cada satélite desse, seja nacional, seja internacional, ele vai juntos, eles vão suprir as necessidades dos diferentes projetos. Isso é uma coisa normal em quem trabalha com imagem de satélite. E ser brasileiro ou não ser brasileiro, é, a primeira coisa que é considerada é: eu pago pela imagem ou não? Então, nós não usamos nenhuma imagem que nós precisamos pagar por ela. Nós só usamos, além dos satélites brasileiros, outros satélites de outros operadores internacionais que têm uma política de distribuição de dados livre, como nós temos, né? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, você diz, como que vocês combinam, harmonizam esses dados? Isso chama-se metodologia. Isso a gente tem nos projetos, as metodologias, o conhecimento, a expertise técnica, para fazer esse mapeamento usando imagens de múltiplos satélites, né? Aí não tem como eu te dar detalhes assim, numa fala tão curta e assim, mas eu uhum. tenho documentos que têm publicações, etc., que são abertas também, que quem tiver interesse, porque vai trabalhar com isso, porque quer saber como que isso funciona, deve consultar. Mas não é uma coisa, é uma coisa normal. Toda
organização que tem projetos dessa natureza, especialmente num país tão grande como o nosso, né, uma extensão enorme, territorial, tão variados são os nossos biomas, com características diferentes, a única solução é isso, é você ter uma constelação de satélites que você possa, juntando todo mundo, criar uma metodologia que você utilize satélites de diversos, imagens de diversos sensores, diversos satélites. Uhum. Na hora de pegar esses dados, fazer todo esse projeto aí do INPE, eu queria saber quais são as dificuldades que vocês encontram, assim, pode ser dificuldade técnica ou pode ser dificuldade institucional, assim, tipo, a parte de aquisição de dados é difícil, a parte de achar mão de obra, como é que é? É, a parte de aquisição, bom, nosso insumo principal, que são as imagens de satélite, não há nenhum problema com isso, como eu te disse, o INPE foi pioneiro, né, entre os provedores de satélite em criar essa política de dados abertos, que depois as outras organizações vieram a usar também. Hoje, a Agência Europeia, todos os dados, os principais dados da constelação deles disso são abertos, os americanos são abertos, japoneses, indianos. Então, a aquisição de dados, para nós, não é um problema, porque a gente tem a expertise, né? Nós temos dados que a gente recebe na nossa antena aqui no país, né, de ter um parque de antenas de recepção. Tem outros dados que a gente, por exemplo, europeu, a gente não pode ter uma antena aqui, mas a gente puxa pela internet, então de madrugada a gente puxa os dados de lá para cá. A gente tem uma expertise muito grande também em manter esses dados, esse banco de dados de imagens, fazer a curadoria deles, a organização, né? Isso também, tecnicamente, não é uma questão para nós, estamos no mesmo nível dos principais provedores de dados e gerenciadores de bases de dados de satélite do mundo, né? Provavelmente em volume, nós somos o maior do país, e talvez quem tenha maior expertise de fazer isso. Obviamente, né, que isso custa, né, custa dinheiro, claro, então nós temos uma luta constante para ter um orçamento e captar recursos que nos permitam manter esse serviço com qualidade. A parte do mapeamento em si, aí ela é um pouco mais, no momento, ela é um pouco mais, nós temos mais dificuldades, porque, de fato, nós precisamos o Instituto está cada vez menor, né? Não, as pessoas se aposentam, saem e não. Como a gente está na organização, na administração pública direta, a gente só contrata a gente por concurso público, né? Então a Uhum. gente depende de um concurso público para contratar servidores de carreira. Então, esses recursos humanos especializados aí, a gente tem outras formas de contratação, né? Com recursos de projetos que a gente aplica e ganha de doadores, outros doadores, de outras agências de doadores, agências de financiamento, etc. Então, a gente tem bolsistas, contratamos bolsistas, às vezes contratamos serviços especializados, mas a gente hoje tem uma dificuldade, sim, a nossa maior dificuldade é conseguir manter pessoal de forma perene, né, que não seja um contrato de curta duração ou bolsas de curta duração. Mas isso é uma dificuldade de todo mundo, né, Uhum. das instituições públicas em geral, mas a nossa principal dificuldade é essa. Não é, não é arrogância, mas assim, do ponto de vista técnico, a gente sabe muito bem o que fazer e como fazer, né? Como Certo. evoluir os sistemas. Hoje a nossa grande dificuldade realmente é ter condições de manter de, de ter de forma perene pessoas boas, especializadas, não especializadas, que você pode formar também, mas manter pessoas trabalhando de maneira perene, né? Que não Uhum. sejam contatos muito curtos e tal. Certo. A última pergunta aqui, eu queria saber, assim, que vocês começaram ali, pelo menos do projeto do Terra Brasilis,
com as dados na Amazônia, depois vocês foram expandindo para o Cerrado. Eu vi que a última atualização que teve, vocês podiam separar por, tá em questão de cidades ali, né? Eu queria saber do futuro ali, o que que vocês esperam fazer, o que que vocês almejam. Eu imagino que vocês não podem contar tudo assim, mas qual que é o futuro Então, ali do Rafael, na projeto? verdade, assim, eu acho que assim, você colocou pelo Terra Brasilis, mas na verdade você quer saber sobre o programa de monitoramento, né? Isso. Porque, sim, tem um histórico, né, que o programa de monitoramento ele começou há 37 anos atrás, Uhum, por uma encomenda, né, do governo à época, e que se tratava de fazer a Amazônia. Eu queria saber se o que estava acontecendo com a floresta amazônica. Por isso que chamava programa de desflorestamento, que a gente fala. A Amazônia, ela representa uma boa porção do território nacional. Então, assim, fazia sentido, era o que estava mais. Era a bola da vez, né? Vamos dizer uhum. assim. Você Era a queria. área virgem mais presente ali que tinha, né? A área de preservada que mais existia. Ainda é, né? Uhum, Mas com o tempo, né? Com o tempo foi passando, né? E apesar da gente ainda, né? Ter uma, um apelo muito grande, né? Sobre a Amazônia, é, do ponto de vista é, do ponto de vista da importância, né, os outros biomas são tão importantes quanto, né, uhum, cada um por uma característica, né. É, é, então, o próprio governo, né, o próprio Estado brasileiro, ele foi demandando que fosse fazendo outras coisas, né? uhum, Que fôssemos olhando para outros biomas, né? Então, a Amazônia é o maior bioma brasileiro, né? Ele representa quase 50% do território brasileiro, mas se você for considerar como importância, né? E aí, quando você preserva uma área, a tendência é o desmatamento ir para outra área. Então, na sequência, começou o cerrado a ficar muito em pauta, né? Porque estava havendo uma migração de desmatamento da Amazônia para cerrado. E todo bioma tem a sua importância, né? Tem a sua importância pela biodiversidade, pelos recursos hídricos. Então, o cerrado é muito importante para o Brasil, né? Porque ele é praticamente a caixa d'água, né? É, da gente, né? Todo o lençol freático, a água nasce de lá. sim. Então, e a biodiversidade, que também é importante. Então, aí a gente começou a fazer o bioma cerrado, que aí se acrescenta mais quase 24% do território. Então, entre Amazônia e Cerrado, a gente tem 60, 70% do território, né? Uhum, Depois, a gente começou a fazer. Então, agora, essa divisão, na verdade, me perdi aqui um pouco, mas fazer essa divisão por biomas é uma política brasileira. O MMA tem um programa de monitoramento dos biomas brasileiros, onde ele divide por bioma, porque cada bioma é diferente, até a metodologia que você precisa para olhar uma imagem de satélite e entender o que tem nela na Amazônia é diferente de você olhar, às vezes o tipo de imagem que você precisa é diferente do que você olhar na Caatinga, ou no Cerrado, ou na Mata Atlântica, ou no Pampa, ou no Pantanal. Então, uhum, primeiro a gente seguiu essa estratégia do próprio MMA, né, do Programa de Monitoramento dos Biomas Brasileiros, do governo brasileiro, via MMA, que é por bioma. A gente fez da Amazônia, que foi o primeiro, depois a gente fez para o Cerrado, que era o próximo à bola, e aí a gente começou a fazer para todos. Por que vocês não fazem, por que vocês sempre não fizeram para todos? Porque o recurso era limitado. Então a gente foi atrás de recurso, conforme a gente foi conseguindo recurso, a gente foi fazendo para os outros biomas. Mas a nossa uhum. intenção sempre vai daqui para frente, né? Agora que a gente tem a demanda é sempre fazer para todos os biomas. Tudo certo, hein? Era isso que eu tinha de pergunta por hoje. Eu queria agradecer muito pelo seu tempo aí. Sei que você é atarefado aí. Uhum. E por mim, acho que é só isso. Alguma coisa a dizer aí? Não, não, tá Tudo certo, tranquilo, hein? tá Obrigado, bom? hein?
Tchau, Nada. tchau. Tchau. Boa sorte. Tchau. Obrigado.